pessoal, Rosângela Fadoni, Andrei Guedes, somos da Freitas Martinho Advogados e considerando que até a presente data a nova medida provisória anunciada pelo Ministro da Economia ainda não foi editada, a qual traria a possibilidade da redução do salário, consequentemente da redução da jornada, o nosso bate-papo de hoje tem como intuito esclarecer as dúvidas recorrentes em relação às medidas previstas na MP 927, editada na semana passada. As principais medidas adotadas até o momento pelas empresas têm sido a antecipação das férias individuais, o trabalho na modalidade home office, a questão dos bancos de horas também, tem surgido dúvidas, e também a aplicação das normas coletivas já vigentes. Em relação às férias individuais, o principal questionamento tem sido ante a possibilidade de retorno das atividades antes de 30/4, o que dependeria de legislação do município, estado e eventualmente até da União. O que se indica nesse caso é que se dê férias proporcionais, portanto não os 30 dias, a depender de cada atividade. Portanto, se há essa previsibilidade ou essa incerteza, na verdade, o ideal é que se faça dessa forma. Lembrando sempre que o mínimo é de 5 dias o período de gozo das férias. Em relação ao home office, o que tem surgido dúvidas também é a questão de controlo ou não a jornada do meu empregado e o que eu devo custear para a atividade desenvolvida em casa. A questão do controle da jornada é o seguinte: havendo a possibilidade de controle, deve haver esse controle e o registro formal disso, seja por meio inclusive de relatórios. Porque o que pode haver? Trabalhos, por exemplo, em plataformas e sistemas da empresa, no qual é possível o líder, o chefe, enfim, da equipe, controlar essa jornada desse empregado. Portanto, o que pode surgir de risco é futuramente serem questionadas as horas extras. E aí, uma vez que o empregador não terá nada documentado quanto a isso, e ficando comprovado que existia a possibilidade de controle, o risco fica em relação com a empresa. O outro ponto seria o custo para o desenvolvimento dessa atividade pelo empregado em casa. O que se deve ser pactuado? Sempre utilizando muito bom senso, no sentido de que não deve ser transferido ao empregado o custo do desenvolvimento da atividade. E que custo seria esse? Especialmente o custo que vai onerá-lo de uma forma maior, ou seja, uma forma que não é comum. Portanto, exemplo, impressões coloridas em grandes quantidades, ou a necessidade de um equipamento a mais que normalmente não se tem numa residência, uma pessoa não tem normalmente. Isso pode ser entendido futuramente como um ônus de transferência de custo da atividade empresarial para o empregado, portanto pode haver algum risco. O que se estima é que seja pactuadas essas condições e, portanto, reembolsado, tudo documentado, claro, os gastos e tudo mais, e reembolsado o empregado desses custos. Outra medida que pode ser adotada pela empresa, que inclusive já fazia parte do dia a dia de algumas empresas, é o sistema de compensação de horas através do banco de horas. O que tem que se deixar bem claro que a adoção dessa medida deve ser muito bem estudada e verificar se realmente esta é a melhor medida a ser adotada, dependendo do segmento da empresa e suas peculiaridades, visto que a folha de pagamento continua ativa, ou seja, o empregado permanecerá em sua residência e a empresa terá que arcar com a folha de pagamento enquanto isso perdurar. E somente ao retorno das atividades poderá ocorrer a compensação, com a prorrogação da jornada de trabalho do empregado até 2 horas diárias, no máximo de 10 horas diárias. Então isso é um estudo em conjunto com a parte administrativa, o jurídico e as peculiaridades de cada atividade. Em relação às convenções coletivas e acordos coletivos, estes devem ser analisados antes da adoção de qualquer uma das medidas previstas na MP 927, uma vez que pode haver previsão nessas convenções, nesses instrumentos normativos, fixando alguns detalhes em relação a cada medida. Então, para se evitar uma nulidade futura, um questionamento na Justiça do Trabalho, antes da adoção de qualquer medida, analisar os termos dos instrumentos normativos. Uma outra questão diante da possível recessão da economia,
também tem sendo trazido pelas empresas, seria a demissão em massa, ou seja, a dispensa de todos os seus empregados. Essa medida deve ser observada, salvo o melhor juízo, com muito cuidado, né? Deve ser no extremo, depois de ser analisada, se impossível, a adoção das outras medidas previstas na medida provisória 927, uma vez que o judiciário pode se contrapor a essa demissão em massa. Enfim, o cenário continua de incertezas, ainda mais na expectativa da edição da nova medida provisória, que trará preceitos não somente em relação aos contratos de trabalho, mas também as questões tributárias, de consumidor e dos contratos cíveis. No momento, era isso que podíamos esclarecer. Num próximo bate-papo, traremos mais novidade. Até mais!